No sertão, o sol castiga, mas é no calor que nascem os maiores gestos de bondade. Essa é a história de Dona Cecília, uma viúva que ofereceu pão e café a um homem faminto, sem imaginar que aquele simples gesto mudaria sua vida para sempre. E você, me conta, de qual cidade do Brasil você está ouvindo essa história hoje? Se gosta de histórias de fé, esperança e gente do bem, se inscreve agora no canal Voz do Sertão e ativa o sininho para não perder nenhuma lição de vida como essa. O sol castigava sem piedade a pequena cidade de São João do Sertão naquela tarde de setembro. Dona Cecília ajeitava os pães na vitrine da padaria quando viu, pela janela empoeirada, um homem se aproximar cambaleando. Era magro, tinha a pele queimada pelo sol e as roupas rasgadas cobertas de poeira vermelha da estrada. Ela tinha 67 anos e já havia visto muita coisa na vida. Ficará viúva há 3 anos, quando seu Joaquim partiu deixando-lhe apenas aquela padaria modesta e muitas saudades. A vida não era fácil. As contas apertavam, os clientes diminuíam a cada mês, e ela precisava fazer malabarismos para manter o negócio funcionando. O homem parou em frente à padaria, apoiou-se no batente da porta e pediu com voz fraca: "A senhora, tem um copo d'água? Faz 3 dias que só bebo da bica da estrada." Cecília sentiu o coração apertar. Conhecia aquele olhar de quem não come há dias. Já passará fome na infância, quando a seca castigou sua família no interior. Sabia o que era sentir o estômago roer por dentro, a fraqueza nas pernas, a tontura que faz o mundo girar. "Entre, meu filho. Sente-se aqui", disse ela, puxando uma cadeira. "Vou buscar a água fresca." O homem entrou devagar, como se tivesse medo de incomodar. Sentou-se com cuidado na cadeira de madeira, tirando o chapéu furado e segurando-o contra o peito. Devia ter uns 40 e poucos anos, mas a vida difícil lhe dera aparência mais velha. Cecília trouxe não apenas água, mas uma xícara grande de café quentinho e 3 pães de sal com manteiga. O homem arregalou os olhos, surpreso. "Mas senhora, eu não tenho como pagar." "Quem falou em pagar?" Ela interrompeu, colocando tudo na mesa à frente dele. "Coma devagar, senão passa mal. Estômago vazio não aceita comida com pressa." As lágrimas escorreram pelos sulcos fundos no rosto do homem enquanto ele pegava o primeiro pão com as mãos trêmulas. Comeu devagar, como ela recomendara, saboreando cada pedaço como se fosse a última refeição da vida. "Como se chama, meu filho?" perguntou Cecília, sentando-se em frente a ele. "José Benedito, dona. Mas todo mundo me chama de Zé Bento." "E de onde vem, Zé Bento?" Ele tomou um gole de café antes de responder, deixando o calor da bebida aquecer-lhe por dentro. "Venho lá do Ceará, Dona Cecília. Saí de lá faz quase 2 meses. Minha família toda." A voz embargou. "A seca levou tudo. A plantação secou, os bichos morreram, minha mulher e meus 2 filhos pegaram uma febre, não resistiram." Cecília segurou a mão dele sobre a mesa. Não disse nada. Às vezes o silêncio conforta mais que 1000 palavras. "Fiquei sozinho no mundo", continuou Zé Bento. "Vendi o que sobrou, que não era quase nada, e saí andando. Diziam que aqui pro sul tinha serviço, que um homem disposto a trabalhar conseguia recomeçar. Mas a estrada foi mais difícil do que eu pensava. O dinheiro acabou há 2 semanas. Desde então, ando pedindo comida, dormindo debaixo de ponte, nas igrejas quando deixam." "E para onde está indo?" "São Paulo. Tenho um primo distante lá que disse que podia me arrumar emprego numa construção. Mas ainda faltam uns 500 quilômetros. Do jeito que estou, não sei se chego." Cecília ficou pensativa. Olhou para aquele homem destroçado pela vida e viu nele algo que a tocou profundamente. Talvez fosse a dignidade com que ele mantinha a cabeça erguida apesar de tudo. Talvez fosse a gratidão sincera em seus olhos. Ou talvez fosse simplesmente a voz do coração dizendo que precisava ajudar. "Zé Bento, vou fazer uma proposta", disse ela. "Minha padaria é pequena, mas sempre tem trabalho. Preciso de alguém para me ajudar a carregar os sacos de farinha, limpar o forno, fazer entregas. São serviços pesados que meus braços de velha não dão mais conta. Não posso pagar muito, mas ofereço 3 refeições por dia e um quarto nos fundos onde pode dormir. O que acha?" Zé Bento não acreditou no que ouvia. Mais lágrimas desceram por seu rosto. "A senhora faria isso por mim? Mas nem me conhece."
Conheço o suficiente. Vejo um homem honesto que a vida maltratou, mas que não perdeu a dignidade. E vejo alguém que Deus colocou no meu caminho por algum motivo. Que tal trabalhar aqui por uns tempos, juntar um dinheiro e seguir para São Paulo quando estiver melhor? Aceito, Dona Cecília, disse ele, levantando-se com dificuldade. Aceito e prometo que não vai se arrepender. Vou trabalhar duro, a senhora vai ver. E assim começou uma parceria improvável entre a viúva e o sertanejo. Os primeiros dias foram de adaptação. Zé Bento estava tão fraco que mal conseguia levantar os sacos de farinha. Cecília preparava refeições reforçadas e o via recuperar as forças aos poucos. O quarto nos fundos era simples, apenas uma cama, um armário velho e uma janela pequena, mas para ele era um palácio depois de semanas dormindo ao relento. Ele acordava antes do sol nascer e já ajudava Cecília a acender o forno a lenha. Aprendeu a sovar a massa, a controlar a temperatura do forno, a fazer os pães ficarem no ponto certo. Tinha mãos habilidosas e aprendia rápido. Meu pai tinha uma fornada pequena lá no sítio, contou ele certa manhã, enquanto sovava a massa. Aprendi com ele quando era menino. Nunca pensei que ia usar isso de novo. Cecília sorria ao vê-lo trabalhar. Aos poucos, a padaria foi se transformando. Com Zé Bento cuidando das tarefas pesadas, ela conseguia se dedicar a melhorar as receitas, criar novos produtos, atender melhor os clientes. O sertanejo era educado e gentil com todos. Logo conquistou a simpatia da vizinhança. Dona Maria, da mercearia ao lado, sempre pedia para ele carregar as caixas pesadas. Seu Antônio, do bar da esquina, gostava de conversar com ele sobre futebol enquanto tomavam um café. As crianças da rua adoravam quando ele contava histórias do sertão, fazendo vozes engraçadas dos bichos da caatinga. Esse rapaz tem um coração de ouro, comentava Dona Maria com Cecília. Você deu sorte de encontrá-lo. Ou ele deu sorte de me encontrar, respondia Cecília com um sorriso. Acho que foi Deus que nos juntou. As semanas foram passando e Zé Bento se tornou parte da rotina. Ele não era apenas um funcionário, era uma companhia. Cecília, que vivia sozinha desde a morte do marido, descobriu que gostava de ter alguém com quem conversar durante o dia, alguém para dividir as refeições, alguém para rir das pequenas coisas. Certa noite, após fecharem a padaria, estavam jantando juntos na cozinha dos fundos. Cecília havia preparado um angu com costelinha que deixou Zé Bento de olhos brilhando. Dona Cecília, a senhora cozinha igual minha mãe cozinhava, disse ele, emocionado. Tem o mesmo tempero de amor. Ela sentiu os olhos marejarem. Meu Joaquim dizia a mesma coisa. Sinto falta de cozinhar para alguém que aprecia. Esses últimos anos, cozinhava só para mim mesma. Comida sem companhia não tem o mesmo gosto. A senhora não tem filhos? Perguntou Zé Bento, com delicadeza. Não. Joaquim e eu tentamos, mas Deus não quis nos abençoar com essa graça. No começo eu sofria muito com isso, via as amigas todas com barriga crescendo e me perguntava por que comigo não. Mas depois aprendi que a gente cria filho de outras maneiras. Ajudei a criar meus sobrinhos, fui madrinha de batismo de tantas crianças que perdi a conta. Deus dá a cada um o que pode carregar. É verdade, concordou Zé Bento, ficando em silêncio por um momento. Eu tive meus 2 meninos, o João e o Pedro. Eram a alegria da minha vida. João tinha 10 anos, Pedro tinha 7. Espertos que só eles, viviam correndo pelo sítio, brincando com os cachorros. A voz falhou. Quando a febre levou eles e minha Zefinha, pensei que ia morrer também. Quis morrer. Mas aí lembrei que minha Zefinha sempre dizia, Zé, enquanto há vida, há esperança. Então levantei e segui em frente, porque era isso que eles iam querer que eu fizesse. Cecília segurou a mão dele novamente, como fizera no primeiro dia. A gente nunca supera essas perdas, Zé Bento. A gente aprende a carregar elas com a gente, como uma mala pesada que não pode largar. Uns dias a mala pesa mais, outros dias pesa menos, mas ela está sempre lá. A senhora é sábia, Dona Cecília. Não sou não, meu filho. Só sou velha. E quem vive muito aprende na marrã. Riram juntos, e aquele riso trouxe um pouco de leveza para a dor que ambos carregavam. Um mês após a chegada de Zé Bento, a padaria estava mais movimentada. Os clientes elogiavam o atendimento,
Os pães estavam sempre fresquinhos, e Cecília até conseguiu introduzir novos produtos. Sonhos recheados, pão de queijo, biscoitos de polvilho. Zé Bento já estava irreconhecível. Ganhará peso, a pele recuperara a cor saudável, os olhos brilhavam novamente. Tinha até comprado roupas novas com o salário que Cecília insistiu em pagar, embora ele dissesse que só a comida e o teto já eram pagamento suficiente. Semana que vem recebo o dinheiro de uma encomenda grande, disse Cecília certa manhã. Vou poder te dar um aumento, Zé Bento. Você merece. Ah, dona Cecília, a senhora já faz demais por mim. Nada de demais. Você trabalha feito uma mula e ainda consegue deixar todos alegres por aqui. Vale cada centavo. Mas naquela tarde, algo mudou. Zé Bento estava fazendo uma entrega quando viu um carro preto parado em frente a um escritório no centro da cidade. Não era um carro qualquer, era um Mercedes-Benz novinho, brilhando sob o sol. Do carro desceu um homem de terno, falando ao celular. Zé Bento parou e ficou olhando. Algo naquele homem lhe pareceu familiar. O jeito de andar, o formato do rosto. De repente, o homem virou-se e seus olhares se cruzaram. Os dois ficaram paralisados. Zé Bento! Gritou o homem, largando o celular no bolso e correndo em direção a ele. Doutor Ricardo! Respondeu Zé Bento, incrédulo. Os dois se abraçaram ali, no meio da calçada, sob o olhar curioso dos passantes. Ricardo estava com os olhos marejados. Meu Deus, Zé Bento! Faz quantos anos? 20, 25, 27, doutor. Desde que o senhor saiu do Ceará para estudar medicina em São Paulo. Ricardo era filho de um fazendeiro rico da região onde Zé Bento crescerá. Quando menino, Ricardo tinha se perdido numa caçada e passado a noite na mata. Foi Zé Bento, na época com 15 anos, quem o encontrou, levou para casa, cuidou dele e o devolveu são e salvo para a família no dia seguinte. O pai de Ricardo, grato, ofereceu pagar os estudos de Zé Bento, mas o jovem recusou, dizendo que tinha que cuidar da mãe doente e do sítio. Em vez disso, pediu apenas que Ricardo estudasse bastante e se tornasse um homem de bem. Fizeram uma promessa naquele dia, jamais esqueceriam um do outro. Mas o que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo. Como está sua família? Sua mãe? Seus? O sorriso de Zé Bento desapareceu. Muita coisa aconteceu, doutor Ricardo. Minha mãe morreu faz 15 anos. Me casei, tive 2 filhos, mas a seca desse ano foi terrível. Perdi tudo. Minha mulher, meus meninos, o sítio. Vim pro sul procurando recomeçar. Ricardo ficou pálido. Meu Deus, Zé Bento. Me desculpe, eu não sabia. Eu perdi contato com o pessoal de lá faz anos. Meus pais morreram, vendi as terras. E você agora? Onde está morando? Está trabalhando? Trabalho numa padaria aqui perto. A Dona Cecília, me deu emprego quando eu estava na pior. Se não fosse ela, acho que não estaria mais aqui para contar história. Ele tem que conhecer essa mulher, pensou Ricardo. Preciso ir até lá agora. Pode me levar? Claro, doutor. Aliás, estava voltando para lá mesmo. Os dois caminharam juntos até a padaria. Cecília estava no balcão quando os viu entrar. Estranhou ver Zé Bento acompanhado de um homem tão bem vestido. Dona Cecília, esse é o doutor Ricardo, um amigo de infância lá do Ceará, apresentou Zé Bento. Ricardo estendeu a mão e apertou a de Cecília com firmeza. Senhora, não sabe o prazer que é conhecê-la. Zé Bento me contou o que a senhora fez por ele. Salvou a vida de um homem que salvou a minha vida quando eu era menino. Isso não tem preço. Cecília, sem jeito, respondeu. Ora, doutor, não fiz nada demais. Só dei um prato de comida e um trabalho honesto. Qualquer pessoa faria o mesmo. A senhora se engana, disse Ricardo, sério. Infelizmente, a maioria não faria. A senhora tem um coração raro, Dona Cecília. Conversaram por quase 1 hora. Ricardo contou que se tornará um cirurgião renomado em São Paulo. Tinha uma clínica particular de sucesso e voltará àquela cidade para abrir uma filial. Estava procurando um imóvel para instalar um novo consultório. Quando foi embora, prometeu voltar no dia seguinte. Zé Bento e Cecília ficaram intrigados, sem entender muito bem o que aquilo significava. Na manhã seguinte,
Ricardo voltou à padaria. Mas não veio sozinho. Trouxe um advogado e um contador. Cecília e Zé Bento trocaram olhares confusos. Dona Cecília, Zé Bento, sentem-se, por favor, disse Ricardo, puxando cadeiras. Passei a noite toda pensando e tomei uma decisão. Cecília sentia o coração bater forte. Que decisão seria aquela? Zé Bento, você salvou minha vida quando eu tinha 12 anos. Eu jamais esqueci disso. Toda vez que opero alguém, que salva uma vida, penso que nada disso seria possível se você não tivesse me encontrado naquela mata. Você me deu a chance de viver, de estudar, de me tornar quem sou hoje. Doutor Ricardo, eu já disse. Deixe-me terminar, Ricardo interrompeu gentilmente. Sempre quis retribuir, mas te perdi de vista. Agora, o destino nos reuniu novamente. E descobri que você passou por sofrimentos terríveis, mas encontrou um anjo no caminho. Ele olhou para Cecília. A senhora, Dona Cecília, fez por ele o que poucos fariam. Deu dignidade a um homem quando ele mais precisava. Cecília ia protestar, mas Ricardo levantou a mão. Deixe-me retribuir. Quero fazer algo por vocês dois. Ele abriu uma pasta que trouxera. Descobri que o prédio onde funciona esta padaria está à venda. O dono mora em outro estado e quer se desfazer do imóvel. Também descobri que a senhora, Dona Cecília, paga aluguel aqui há anos e tem dificuldades financeiras. Cecília ficou vermelha. Como ele sabia disso? Fiz uma pesquisa rápida, me perdoe a intromissão, continuou Ricardo. Então aqui está minha proposta. Vou comprar este prédio e transferir a propriedade para a senhora, Dona Cecília. Sem custos, sem dívidas. O prédio será seu, livre e desimpedido. Cecília levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Doutor, isso é loucura. Não posso aceitar. O senhor nem me conhece. Mas eu conheço o seu caráter pelo que fez por Zé Bento. E isso me basta. Mas deve custar uma fortuna. Para mim, é um investimento pequeno. Para a senhora, pode mudar de vida. Sem aluguel para pagar, a senhora pode expandir o negócio, contratar mais gente, viver com tranquilidade. É o mínimo que posso fazer. Zé Bento estava atônito, lágrimas correndo livremente. E tem mais, continuou Ricardo. Zé Bento, você tem talento com as mãos e com as pessoas. Mas entendo que quer seguir para São Paulo, encontrar seu primo, reconstruir sua vida. Então vou fazer o seguinte, tenho contatos em várias construtoras. Vou te arranjar um emprego numa delas, com salário digno e carteira assinada. Além disso, ele tirou um envelope da pasta. Aqui está dinheiro suficiente para você alugar um apartamento simples e se manter pelos primeiros 3 meses até receber os salários. Considere um empréstimo sem juros, que pode me pagar quando puder. Ou não pagar, se não puder. Tanto faz. Zé Bento não conseguia falar. Soluçava baixinho, as mãos no rosto. Cecília estava em choque. Sentou-se novamente, as pernas bambas. Doutor Ricardo, isso é generosidade demais. Não é generosidade, Dona Cecília. É justiça. Vocês dois me ensinaram algo que muita gente com diploma não sabe, que humanidade não se aprende em livros, mas em gestos. A senhora deu a Zé Bento algo que ele precisava desesperadamente, esperança. E Zé Bento me deu a vida. Só estou fechando um círculo. O advogado e o contador se adiantaram, colocando papéis sobre a mesa. Todos os documentos estão prontos, explicou o advogado. Só precisamos das assinaturas. A transferência do imóvel será feita ainda essa semana. E o contrato de trabalho do senhor José Benedito já está preparado, aguardando apenas sua assinatura e a data de início. Cecília e Zé Bento se entreolharam. Era real. Estava mesmo acontecendo. Eu não sei o que dizer, murmurou Cecília, enxugando as lágrimas. Não precisa dizer nada, respondeu Ricardo com um sorriso. Só aceite. E continue sendo essa pessoa incrível que acolhe estranhos e transforma vidas. Assinaram os papéis ali mesmo. Quando Ricardo e os outros 2 homens saíram, Cecília e Zé Bento ficaram sozinhos na padaria, ainda processando o que tinha acontecido. Zé Bento, você percebe? Disse Cecília, a voz trêmula. Você salvou aquele menino há tantos anos, e sem saber, salvou a mim também. Dona Cecília, quem me salvou foi a senhora.
Se não fosse aquele pão com café. Se não fosse seu bom coração quando você era jovem. Abraçaram-se ali, duas almas que a vida maltratara, mas que a bondade acabará de redimir. Choraram juntos, mas dessa vez eram lágrimas de alegria, de gratidão, de esperança renovada. Os dias seguintes foram uma correria. Ricardo cumpriu tudo o que prometera. A documentação do prédio foi transferida para o nome de Cecília em menos de uma semana. O advogado cuidou de todos os trâmites burocráticos, e ela não gastou um centavo. Quando segurou a escritura com seu nome, Cecília precisou sentar. Aos 67 anos, pela primeira vez na vida, tinha um imóvel próprio. Não pagaria mais aluguel. A padaria era dela. Verdadeiramente dela. Joaquim, onde você estiver, está vendo isso? Murmurou ela, olhando para a foto do falecido marido que mantinha num quadrinho na parede. Nosso sonho se realizou. Zé Bento também recebeu notícias. Ricardo arranjara uma vaga numa construtora grande em São Paulo, com salário de quase R$ 3.000 mensais, uma fortuna para quem há um mês atrás mendigava comida na estrada. O apartamento já estava alugado, mobiliado de forma simples mas confortável. Ele começaria o trabalho dali a 2 semanas. Deveria estar feliz. E estava. Mas algo apertava seu coração. Dona Cecília, eu queria conversar com a senhora, disse ele numa noite, depois que fecharam a padaria. Fale, meu filho. Eu estou confuso. Devia estar contente de ir para São Paulo, de recomeçar, de ter um emprego bom. Mas ao mesmo tempo, me dói pensar em deixar a senhora aqui sozinha. Cecília sorriu com ternura. Zé Bento, você tem que seguir sua vida. Esse sempre foi o plano. Você ia juntar um dinheiro e ir embora. Agora conseguiu muito mais que isso. Tem uma oportunidade real de reconstruir tudo. Não pode desperdiçar por minha causa. Mas quem vai ajudar a senhora? Quem vai carregar os sacos de farinha, fazer as entregas? Vou dar um jeito. Posso contratar alguém agora que não pago mais aluguel. Ou trabalhar menos, fazer só o que minhas forças permitem. O importante é que você não pode abrir mão do seu futuro. Zé Bento ficou em silêncio por um longo tempo. Sabe o que eu estava pensando, Dona Cecília? Nas semanas que passei aqui, a senhora se tornou como uma mãe para mim. Enche minha barriga, cuida quando fico resfriado, ri das minhas piadas sem graça, me escuta quando preciso desabafar. Não tinha isso desde que minha mãe morreu. Os olhos de Cecília encheram-se de lágrimas. E você se tornou como um filho para mim, Zé Bento. Traz vida para essa casa vazia, me faz companhia, me ajuda com tudo. Você não sabe quanto tempo faz que não me sentia útil, que não tinha por quem cozinhar com carinho. Mas não posso ser egoísta. Você precisa ir. E se eu não quiser ir? Cecília olhou para ele, surpresa. Como assim? E se eu ficar? Disse Zé Bento, suas palavras ganhando força. Sei que o salário em São Paulo é melhor, mas aqui eu tenho algo que dinheiro não compra, uma família. A senhora é a família que eu perdi, Dona Cecília. E essa padaria, aqui eu me sinto em casa. Posso ficar? Podemos ser sócios. Eu trabalho, a gente divide os lucros, e ficamos juntos cuidando um do outro. Cecília levantou-se, foi até Zé Bento e segurou seu rosto com ambas as mãos. Meu filho, eu adoraria. Mas e seu futuro? E o emprego que o doutor Ricardo arranjou? Meu futuro está aqui. Percebi isso nos últimos dias. Não quero recomeçar sozinho numa cidade grande. Quero ficar aqui, nessa cidadezinha que me acolheu, ao lado da mulher que me devolveu a vontade de viver. Abraçaram-se longamente, e dessa vez não havia mais dúvidas. Eram família. Não de sangue, mas de escolha. E às vezes, esses são os laços mais fortes. Zé Bento ligou para Ricardo e explicou sua decisão. O médico entendeu perfeitamente. Família é o que importa, Zé Bento. E se você encontrou uma nova família aí, então é lá que deve ficar. Mas guarde o dinheiro que te dei. Use para investir na padaria, para ajudar Dona Cecília. E se algum dia precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Com o dinheiro e sem aluguel para pagar, Cecília e Zé Bento puderam reformar a padaria. Pintaram as paredes, compraram equipamentos novos, ampliaram a variedade de produtos. Zé Bento, com sua habilidade, construiu prateleiras novas e um balcão mais bonito.
A padaria começou a prosperar de verdade. Os clientes adoravam a parceria entre a viúva sábia e o sertanejo trabalhador. Dona Maria, da mercearia, dizia que nunca vira uma dupla tão perfeita. 6 meses depois, fizeram uma sociedade oficial. Cecília insistiu em dividir tudo meio a meio, embora o prédio fosse dela. Somos família, Zé Bento. E família divide tudo, dizia ela. A vida seguia seu curso tranquilo. Pela manhã, acordavam cedo e preparavam os pães juntos. Zé Bento sovava massa enquanto Cecília cuidava dos recheios e coberturas. À tarde, revezavam-se no balcão. À noite, jantavam juntos na cozinha dos fundos, conversando sobre o dia, fazendo planos para o futuro. Zé Bento reformou o quartinho dos fundos e o transformou num espaço aconchegante. Cecília insistiu em dar a ele o quarto maior da casa ao lado, que antes usava como depósito. Você é parte desta casa agora, disse ela. Merece um lugar de verdade. Aos poucos, Zé Bento começou a cicatrizar as feridas. Ainda sonhava com a esposa e os filhos, ainda sentia a falta deles como uma dor aguda no peito. Mas aprendeu que era possível seguir em frente sem esquecer. Era possível honrar a memória dos que se foram vivendo bem, sendo feliz de novo. Cecília também florescia. Não se sentia mais sozinha. Tinha com quem conversar, com quem dividir os fardos, com quem rir. A vida ganhará cores novamente. 1 ano após aquele primeiro encontro, numa tarde de setembro igualzinha àquela em que Zé Bento aparecerá faminto na porta, eles fizeram uma pequena festa. Convidaram os vizinhos, os clientes mais antigos, e Ricardo, que fez questão de ir. 1 ano, disse Cecília, levantando uma taça de suco de uva. 1 ano desde que a providência divina trouxe esse filho até minha porta. 1 ano, completou Zé Bento, desde que uma mãe me resgatou quando eu estava perdido. Ricardo, emocionado, também levantou sua taça. E eu só posso agradecer a Deus por ter colocado vocês dois no meu caminho. Vocês me ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. E vocês deram um ao outro o que é mais precioso: amor, respeito e uma segunda chance. Brindaram juntos, cercados de amigos e vizinhos. A padaria, que antes era apenas um negócio, agora era um lar. E aqueles dois corações solitários tinham encontrado, um no outro, uma família. Esses anos passaram suavemente. A padaria Pão e Bênção, como eles a rebatizaram, tornou-se referência na cidade. Mas mais do que pelos pães deliciosos, ficou conhecida pela história de amor e bondade de seus donos. Cecília viveu até os 82 anos, sempre ativa, sempre sorridente. Nos últimos anos, quando a idade finalmente cobrou seu preço, foi Zé Bento quem cuidou dela com a mesma dedicação que ela demonstrara quando ele chegou faminto e perdido. Alimentava-a, levava-a ao médico, sentava-se ao seu lado para conversar nas tardes longas. Meu filho, disse ela, já fragilizada, poucos dias antes de partir, você foi o melhor presente que Deus me deu. Obrigada por ter batido na minha porta naquele dia. Obrigado por ter aberto, mãe, respondeu ele, chamando-a assim pela primeira vez. Cecília sorriu, apertou sua mão, e fechou os olhos em paz. Zé Bento chorou sua partida, mas não com desespero. Ela lhe ensinara que a morte é apenas uma passagem, e que aqueles que amamos nunca nos deixam de verdade. Seguiu tocando a padaria, mantendo vivas as receitas dela, contando sua história para quem quisesse ouvir. Anos depois, quando já estava com cabelos brancos, Zé Bento começou um projeto especial. Com a ajuda de Ricardo, que continuará amigo próximo, transformou parte da padaria num espaço de acolhimento. Todo dia, das 6 horas às 8 horas da manhã, servia café e pão gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Se alguém bater nessa porta com fome, dizia ele aos funcionários, nunca, jamais, deixe essa pessoa sair sem comer. Foi assim que minha vida mudou. E pode ser assim que a vida de outra pessoa mude também. Muitos foram ajudados por aquela iniciativa. Alguns conseguiram emprego, outros recuperaram a dignidade, alguns apenas ganharam forças para seguir mais um dia. E todos ouviam a história de como um pão e um café mudaram o destino de duas pessoas solitárias. A lição ficou: nunca subestime o poder de um gesto simples de bondade. Um copo d'água, um pedaço de pão, uma palavra gentil, podem parecer pequenos, mas para quem está na escuridão, podem ser a luz que faltava. Porque no fim, o que nos torna verdadeiramente ricos não é o que acumulamos, mas o que compartilhamos.
E o que nos torna verdadeiramente humanos não é o que recebemos, mas o que damos. Dona Cecília deu um pão e um café a um estranho faminto. E em troca, recebeu um filho, uma família, e a certeza de que sua vida teve propósito. Zé Bento recebeu acolhida quando estava perdido. E em troca, deu amor, trabalho e gratidão, e multiplicou aquela bondade para centenas de outras pessoas. E assim, uma pequena padaria numa cidadezinha do interior se tornou símbolo de que ainda há esperança, de que ainda há bondade, de que ainda vale a pena acreditar no ser humano. Porque às vezes, tudo que alguém precisa para mudar de vida é que outra pessoa abra a porta e diga: entre, meu filho. Sente-se aqui. Fim. Esta história nos lembra que atos de bondade criam ondas que vão muito além do que podemos imaginar. Um gesto simples hoje pode transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Que possamos todos ser como Dona Cecília, dispostos a dividir nosso pão. E como Zé Bento, gratos o suficiente para multiplicar o bem recebido.